Aleluia! Glórias, 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 glórias ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aquele que morreu na cruz do Calvário, o único, sacrifício único, legítimo, verdadeiro, insubstituível, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ninguém morreu na cruz se sacrificando sem pecado para tirar os pecados da humanidade, a não ser Jesus Cristo. Esse sacrifício é insubstituível, vale de uma vez por todas, para sempre, é o único. Levante a sua mão para o alto e aponte. Ele é o único, o único, o único, o único. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Vamos ler a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao 23, e vamos fazer aquela leitura responsiva. Eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e assim vamos alternando até o final. Glórias ao nome do Senhor. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que é destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele lhe disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, por muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, Citou ainda sobre todas as lançar João no cárcere. e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério.
era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Quantos dizem amém? Amém. Senhor, te louvamos, glorificamos e agradecemos pela tua palavra. Fala conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, queridos, que bênção que você está aqui. Você já pôde parabenizar o irmão à sua esquerda, à sua direita. É tremendo, é maravilhoso, é maravilhosa essa oportunidade em que temos, nessa ocasião, a reflexão sobre o início do ministério do Filho do Homem, o início do ministério de Jesus Cristo. E o texto áureo, como você pode ler aqui à esquerda ou à direita, diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Lucas 3, 22. E a verdade prática diz: viver em comunhão com o Espírito Santo é o segredo para uma vida que agrada a Deus. Quantos podem dizer amém? O Evangelho de Lucas realmente é um evangelho tremendo. Nós não gostamos de falar qual é o nosso favorito, porque a Bíblia Sagrada toda, ela é maravilhosa, mas os evangelhos, eles são realmente especiais. E quando nós lemos, por exemplo, nós sabemos que o texto áureo da palavra de Deus está em João 3,16, quando falamos qual é o texto, a história mais falada, mais recitada, mais repetida, né? É a parábola do filho pródigo, que está em Lucas. A história dos magos, muito citada, muito importante, está em Mateus. E vemos um evangelho dinâmico, como o evangelho de Marcos, em que nós entendemos que Jesus veio para entregar a sua vida em favor de nós. Os evangelhos, eles são realmente maravilhosos. E o evangelho de Lucas, ele traz essa visão muito especial. Se o evangelho de Marcos fala de Jesus como o servo sofredor, o servo triunfante, se em Mateus vemos Jesus como Messias, aquele que é filho de Abraão, aquele que é filho de Davi, nele as linhagens proféticas se comprovam, se confirmam, são cumpridas, ele é o Cristo, ele é o Messias. Se em João vemos Jesus bem caracterizado como o Filho de Deus, aqui em Lucas, Jesus é o Filho do Homem. E esse ponto é um ponto muito importante, queridos, porque Lucas, ele não era judeu. Desses escritores que nós estamos lendo, né, dos que nós estamos falando, todos eram judeus. Mas Lucas, ele era um gentil como nós. A sua cultura era grega, a sua voz de origem, a sua fala de origem era grega, o grego era a sua língua originária. Um homem muito parecido conosco, de uma cultura comum, de pessoas que viviam na crendice, que viviam na superstição, tendo contato com vários espíritos, né? Espíritos que alguns autorizam, outros não autorizam conversar. É autorizado falar com esse, é autorizado falar com aquele, né? De acordo com a religião comum, né? Que é comum, e era comum também naquele tempo. Quais os espíritos? Em geral, naquele tempo, os espíritos dos pais, dos patriarcas, espíritos que as religiões confirmavam que se podia se comunicar. Mas a Bíblia Sagrada, ela vem dizendo a nós que nós não podemos falar com os mortos. É pecado falar com aquele que já morreu. Não se pode falar com um morto. E isso é pecado. Mas a tradição grega, romana, a tradição, o costume era de poder falar com os mortos, com as pessoas que eles julgavam serem especiais e que já tinham morrido. Hoje nós nos comunicamos apenas com aquele que já morreu e ressuscitou, está vivo, chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor. Glórias a Deus, Ele está vivo, o único que ressuscitou, morreu por nós para levar os nossos pecados, mas ressuscitou. E por isso, pela Bíblia, nós temos a autoridade, a autorização, toda a condição de conversarmos com Ele. Segundo as Escrituras, também é Deus. Nosso relacionamento, portanto, espiritual é 100% Deus. Nós falamos, como Jesus disse, quando vocês forem orar, digam: Pai, Pai nosso,
Pai nosso que está nos céus, o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele que é o Filho, é Deus, em meu nome Ele vos dará, e o Espírito Santo que está aqui na terra, que vai habitar em vós, que também é Deus, vai realizar esse milagre nas vossas vidas. Por isso o nosso relacionamento espiritual, ele é 100% Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o seu relacionamento espiritual, ele é 100% com Deus. Não tenha dúvida disso. Mas, queridos, é muito importante estudar Lucas. Lucas com essa visão de Jesus Cristo como Filho do homem, como o Salvador, aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido, buscar e salvar a nós. E Lucas, nessa narrativa tremenda, maravilhosa, nos vai fazer ter esse encontro tremendo, poderoso e glorioso com Jesus, o Filho do homem. Entendê-lo nessa perspectiva é algo realmente poderoso. E Jesus mesmo se identificava como o Filho do homem que veio salvar, né? Ele se dizia, se chamava Filho do homem, né? Que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E em outras ocasiões, o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus se identificava assim, a condição humana, a condição de homem. E nessa introdução, Jesus Cristo como Filho do homem, eu quero apenas destacar essa questão da humanidade, que vai ser da humanidade de Cristo, que vai ser muito bem ressaltada nessa lição. E pedimos a graça do Espírito Santo de Deus para podermos aprender o máximo nesse sentido. Mas bem, João como o último dos profetas, embora contemporâneo, João Batista, contemporâneo já de Cristo, nasceu em torno de 6 meses antes, mas pôde então preconizar, né, o versículo-chave do ministério de João Batista não está em Lucas, está em João, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui ele vem falar do ministério de Cristo, da importância desse ministério, da importância do Senhor apresentar, fazer a apresentação. E sobretudo, João veio ser o precursor de Jesus Cristo. Eu queria que, se alguém tivesse com o microfone, lesse já Lucas 3:2, por favor. Lucas 3:2 diz assim, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, queridos, a apresentação de João, ele é centralizado no tempo, na história, os sacerdotes que estavam naquele tempo, quem era o imperador, os tetrarcas, e João então apareceu como uma voz. Não que a voz profética tivesse totalmente extinta. Nós vemos Zacarias, o pai de João, recebendo a profecia sobre Cristo, sobre João Batista. Nós vemos o próprio Simeão, né, sendo usado por Deus como um profeta sobre Jesus Cristo. Vemos a profetisa Ana. Então essas vozes proféticas eram vozes proféticas, mas não uma voz para todo o povo, como aconteceu com João, já nesse momento, fechando, vamos dizer assim, o capítulo da história da antiga aliança, e que já começando a nova, porque ele foi contemporâneo de Cristo, ele morreu, Cristo já tinha iniciado o seu ministério, mas João Batista vem então trazendo essa mensagem de preparação, e ela fala muito aos nossos corações. Um homem sem títulos, um homem que viveu a vida toda no deserto, excluído das benesses da cidade, da sociedade, se preparando para aquele ministério tremendo, à semelhança do profeta Elias, com esse espírito, com essa autoridade na palavra, porque essa era a autoridade que havia sobre a vida de João, falando a palavra de Deus, como ele falou, e as pessoas sendo impactadas nos seus corações. Mas João veio como precursor, e esses versículos que nós lemos, eles são tremendos, falando sobre esse ministério de preparação, nos preparando aquelas pessoas, porque o Messias já estava na terra, e ele trazendo o impacto da sua mensagem, era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem para que as pessoas se arrependessem,
Mas antes, porque é impossível essa obra sem Cristo, sem que as pessoas aceitem a Cristo. João estava dando o seu contributo, dizendo, olha, se preparem, ele está vindo, ele vai começar, ele está aí, em suma, é isso que ele queria dizer. E o seu ministério de preparação, isso é poderoso, porque diz assim, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes. Queridos, os vales são buracos, o vazio existencial, o homem e a mulher sem Deus, né? E ao mesmo tempo que ele diz que os montes, os outeiros serão nivelados, pessoas cheias de crendices, de superstições, de falsas religiões, com entulhos na sua vida, na sua alma. E João estava a dizer, vocês que estão vazios, vocês que estão cheios de entulhos, vocês precisam se preparar, o Cordeiro de Deus está chegando, está vindo. E ele continuava, olha, os caminhos tortuosos serão retificados, as vidas cheias de pecados precisam ser corrigidas, precisa haver uma correção completa de rumos. E aí ele dizia, os escabrosos serão aplanados, ou seja, essas profecias, ele, o profeta, já profetizado desde Isaías, estava ali dizendo, viria aquele, está aí, está agora, serão aplanados, ou seja, os pactos escabrosos com entidades, com potestades malignas, tudo aquilo feito com essas entidades, com esses seres malignos, precisam agora ser rompidos, precisa vir agora um novo plano, um novo mapa, um novo pacto, uma nova aliança, a aliança com o próprio Cristo, que está na terra, que chegou, e a palavra dele era metanoia, arrependimento, que significa, como está bem colocado na lição, mudar de mente, mudar a mente, mudar a trajetória. Meta significa além, noia significa mente, além da mente, ou como nós podemos interpretar, né, acima da mente, depois da mente, ou uma expansão da nossa consciência, algo sobrenatural na vida do homem, além do natural ou além do mental. E essa mudança não é meramente um encontro, um dia, uma hora, uma ocasião. Não, é uma mudança de rota, é uma mudança de rota contínua e sustentada pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Essa expressão, ela vai além de novo nascimento, ela vai além de arrependimento, como nós entendemos, mas significa realmente uma nova vida em transformação, em melhoria, segundo a palavra, segundo o querer de Deus, uma transcendência mesmo da mente humana, através de Cristo, através do Espírito Santo de Deus, percebendo horizontes além das nossas próprias possibilidades mentais, emocionais, físicas. E esse é o significado da palavra usada por João quando se fala de arrependimento. Mas ele dava sugestões. As pessoas perguntavam, o que será de nós? O que nós podemos fazer? E ele dava exemplos da mudança de vida de cada um, e foi falando aos publicanos sobre a corrupção, sobre os subornos, sobre as exações, tomar o dinheiro dos outros, falando aos soldados da época, para que eles se contentassem com o seu soldo, para que eles não usassem de violência, não fizessem o mal para as pessoas. Se dirigiu ao rei Herodes e disse, olha, Herodias, tu não podes tê-la, é a mulher do teu irmão, tu vives em incesto. E ele foi lançado então na cadeia, no cárcere, e ele preparava os caminhos do Senhor, ele preparava o caminho de Jesus, e Jesus então veio, apareceu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a sua mensagem foi cumprida. Os resultados da sua pregação foi exatamente preparar o coração de muitos. Basta nós olharmos que os dois primeiros discípulos de Jesus vieram exatamente de João, e
André, um deles, levou Pedro, logo em seguida também a Cristo. Portanto, essa obra, esse aplainamento de caminhos feito por João foi poderoso, um profeta preparando essas veredas e participando de momentos maravilhosos, como o próprio batismo de Jesus Cristo, em que estava ali o Filho de Deus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e o Pai dizendo: eis o meu Filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e portanto essa unção de Cristo com o Espírito Santo. Jesus, que é um protótipo, queridos, enquanto ele estava aqui na terra, daquilo que nós precisamos ser, porque já indo agora para a genealogia de Cristo, a genealogia para voltar a isso que nós estamos falando, a genealogia de Cristo em Lucas é diferente da de Mateus. Mateus quer ressaltar que Jesus Cristo, ele é filho de Abraão, é a promessa para todas as gerações da terra, as famílias que venham aceitá-lo, não só para os judeus, é a promessa do Messias dos judeus, que viria pelos judeus e veio. Mas Lucas não, ele vai mostrar uma genealogia que vai até o Éden, vai até Adão. Jesus, ele é filho de Adão, filho do homem, em hebraico é Ben Adam, filho de Adão, ele é o filho do homem. Jesus Cristo é homem. Jesus Cristo, queridos, eternamente, e você pode levantar a mão e glorificar, eternamente para frente vai ser homem. Ele é 100% Deus, mas ele é homem. Ele é um homem e ele precisava vir, porque ele tinha que fazer a obra que o primeiro Adão não fez. E essa obra não é uma obra para anjo, não é uma obra para um animal. Hoje de manhã cedo nós estávamos ouvindo aqui pastor Daniel Rael explicando sobre isso maravilhosamente. Era uma obra para um homem fazer. E Jesus Cristo então veio como um homem para realizar a obra que o primeiro Adão não pôde realizar. Jesus Cristo então realizou, indo para o sacrifício, sem pecado, até o fim sem pecado, mesmo sujeito às mesmas tentações que nós estamos sujeitos. Ele então, ungido pelo Espírito Santo, e aí está o protótipo completo do crente, salvo em Cristo Jesus e cheio do Espírito Santo, indo em frente para realizar essa obra, porque não tem como nós realizarmos essa obra sem termos Cristo, sem termos o Espírito Santo, sem termos essa unção sobre as nossas vidas. E assim a humanidade de Cristo, o Filho do homem, mostra tudo o que ele fez. É aquele momento em que os magos em Mateus chegam e apresentam a mirra, representando que Cristo, ele iria dar a sua vida, o seu sacrifício em favor de todos nós, para perdoar os nossos pecados. Ele sem pecado, na cruz do Calvário, sendo sacrificado, o ápice da história da humanidade, o momento mais importante da história, porque todas as outras promessas se cumpriram em razão da morte de Cristo na cruz do Calvário, sem pecado, o sacrifício aceito, como consequência, a ressurreição ao terceiro dia, a subida aos céus, sentando à direita do Pai como homem. O homem está nos céus, Jesus Cristo nos representa já nos céus, agora, nesse instante, e é por isso que nós somos corpo de Cristo, porque o seu corpo é o nosso corpo representado na glória e na eternidade para sempre. E o Espírito Santo desceu, depois que Jesus subiu, e veio então para ungir a sua igreja, e nós vivemos com Cristo no coração, e cheios do Espírito Santo, e assim nós podemos levar essa obra à frente. Jesus inicia então o seu ministério, a sua humanidade, a humanidade do Filho do Homem é aqui destacada nessa genealogia, que nós não vamos explorar por uma questão de tempo, mas você pode ler, que leva a Jesus Cristo até Adão, o filho de Adão, o filho do homem, trazendo para nós essa humanização. Ele que se fez homem, foi levado então para ser tentado no deserto. Adão no Éden não resistiu à tentação. Adão no jardim, cheio das benesses, não resistiu à tentação.
Mas Jesus Cristo, o segundo Adão, o Filho do homem, ele foi levado ao deserto, e nas condições mais inóspitas possíveis, em uma situação de total adversidade, ele conseguiu resistir a toda a tentação. Ele realmente se caracterizou ali como Filho de Deus, como Deus quer, e assim estava ratificado, confirmado o seu ministério. O Filho do homem, agora identificado totalmente como Filho de Deus, para realizar essa obra em favor de todos nós. E ele inicia, sai dali do deserto e parte para então ao seu ministério público, que é o período em que Jesus Cristo irá realizar prodígios e maravilhas, e milagres, curas, pregar a sua palavra bem definida no Evangelho de Mateus, onde nós vamos encontrar os 5 grandes discursos de Jesus, o Pentateuco do Novo Testamento, e lá nós vamos ver toda essa pregação, todos esses ensinamentos bíblicos dados por Cristo em favor de nós, e ao mesmo tempo a vida, o ministério público de realização de prodígios, de milagres e de maravilhas debaixo da unção do Espírito Santo, muito bem focado também no Evangelho de Lucas, em que as pessoas elas estavam com o Espírito Santo sobre elas, em momentos foram cheias do Espírito Santo, e os exemplos são muitos, não é? João Batista, já no ventre da sua mãe, Maria, Jesus, Isabel, Zacarias, Simeão, todas essas pessoas tiveram essas experiências tremendas e falaram algo poderoso, sentiram algo poderoso e fizeram algo poderoso, e Jesus precisou do Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão e diga: eu preciso do Espírito Santo de Deus. Jesus precisou, Jesus foi ungido, Jesus foi cheio do Espírito Santo, e Jesus seguiu o seu ministério então fazendo esses milagres. A começar, Lucas, por uma questão de ensinamento, de foco, ele traz esse texto que está no capítulo 4, do versículo 14 a 30, para esse momento. Claro que não está seguindo uma ordem cronológica, né? Se você for examinar nas Escrituras, Lucas capítulo 4, 14 a seguir, você vai ver em Mateus lá no capítulo 13, a história de Jesus em Nazaré. Você vai ver em Marcos já no capítulo 6, né, que é um evangelho bem dinâmico, curto. Portanto, Lucas traz essa referência para agora, já praticamente no início do ministério que ele vai descrever, para trazer, para enfocar bem esse ministério de Cristo. Claro que ele mesmo explica, Lucas 4, 14 e 15 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Fama por quê? Porque ele estava realizando milagres, maravilhas. Mateus descreve bem isso no capítulo 4 de Mateus. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ele estava realizando prodígios e maravilhas. Lucas não entra em detalhes, mas ele resolve então trazer esse texto, fazendo referência importante acerca de Cristo, da sua missão, palavra que está em Isaías, promessa cumprida através do Messias. E ele então vai mostrar Jesus Cristo na sinagoga em Nazaré, quando ele resolve então ler as Escrituras, o próprio Cristo, e Jesus vai então dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus fecha o livro, devolve ao assistente e senta-se. E as pessoas fitam em Jesus. O nosso autor, pastor Enoque, ele explica a nós, dizendo que eles estavam querendo os milagres. Eles queriam que Jesus realizasse prodígios e maravilhas. Mas Jesus via a incredulidade no coração deles. E o Senhor resolve não fazer as operações de milagres como ele tinha feito na Galileia em geral, ali naquela região de Nazaré. E há, portanto, aquela perseguição, e apenas isso é mencionado por Mateus e Marcos, né? Mateus e Marcos não citam essa leitura dessa escritura, que é bem
posta por Lucas, que quer mostrar esse ministério, os objetivos, a missão, evangelizar, trazer as novas, evangelizar aqueles que se entendem pobres de espírito, que precisam preencher esse vazio, precisam tirar os entulhos, precisam ter aplainadas as suas vias, os seus caminhos, deixar os caminhos tortuosos, escabrosos, viver uma vida para Deus. Aquilo que João Batista tinha profetizado, ele estava dizendo: está sobre mim o Espírito para fazer essa obra, eu mesmo. Jesus então faz essa identificação e se coloca nesse ponto inicial, vamos dizer assim, como quer apontar Lucas, mostrando na palavra de Deus a confirmação daquela escritura. E há já em Cafarnaum, Lucas traz então a expulsão daquele demônio e uma autoridade poderosa e tremenda sobre os demônios. Queridos, muitas vezes nós nos esquecemos de alguns aspectos da nossa vida espiritual, que é exatamente pedir a Deus que Ele opere nas nossas vidas as suas maravilhas, os seus milagres, buscar a unção de Deus, ser usado para impactar o coração das pessoas. E nós sabemos que isso tudo depende do Espírito Santo do Senhor. Nós não vamos conseguir convencer ninguém. E a obra necessária para o coração de cada pessoa, quem sabe, é Deus. Mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para exercermos o nosso ministério, realizarmos o nosso ministério e estarmos abertos para que o Senhor realize a sua obra, sempre orando, acreditando, confiando que o Senhor vai realizar o melhor. Eu quero dar um testemunho rápido aqui aos irmãos. Um domingo, acho que uns 2 ou 3 domingos atrás, eu estava ministrando aqui no domingo às 17h30 e eu estava pedindo que o Senhor salvasse vidas. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, a gente sempre ora nesse sentido. E no dia, nenhuma vida veio à frente. E eu fiquei me colocando na presença de Deus e pedindo ao Senhor, porque ia ter o outro culto. Nós estávamos cooperando, o pastor Felipe não estava aqui. E eu coloquei a Deus: então, Senhor, salva agora nesse horário muitas almas para o teu reino, faz a tua obra. E eu estava aqui no final, o pregador, o pastor Ney, me deu a oportunidade de fazer o apelo. E a mensagem foi uma mensagem muito para a igreja. Os irmãos se lembram. E eu, o apelo, e no finalzinho do apelo, o meu filho e a minha futura nora, que eu nem estava sabendo que estavam aqui dentro da igreja, vieram à frente aceitar a Cristo como Salvador. Qual foi a conclusão que eu cheguei? O Senhor faz mais, Efésios 3:20, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mediante o seu poder que opera nas nossas vidas. Cabe a nós nos colocarmos na disposição de Deus. O que eu podia pedir mais para Deus do que isso? Quais são as almas, quais eram as almas que eu estava mais orando na terra para serem alcançadas e salvas, que não aquelas? E o Senhor então realizou esse milagre, e o Senhor nos chama para estarmos assim, engajados com Ele, juntos com Ele, pedindo a Ele essa bênção e essa vitória para que Ele transforme vidas, pessoas caiam realmente em si e tenham as suas vidas transformadas e mudadas por essa palavra poderosa de salvação. Jesus, Ele realizou maravilhas e prodígios na unção do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele tenha liberdade na minha e na sua vida, e que nós busquemos o Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? Porque aí Ele vai nos dirigir, nos abençoar, assim como Ele fez na vida de Cristo, que deixou esse legado e esse protótipo para nós antes da ressurreição, estando Ele aqui em carne, num corpo ainda não glorificado. Ele contava com o Espírito Santo de Deus, e assim Ele podia agir, e viveu até o fim, para exercitar e exercer o seu ministério. Ele teve que receber essa unção. Se você quer, na sua vida, realizar bem esse ministério de Deus,
Você precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. E o Senhor então vai te usar, vai fazer milagres na tua vida, vai usar poderosamente a tua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida para sempre. Mas eu já estou aqui indo para a parte final. Jesus então, ele repreende a enfermidade que estava na sogra de Pedro, e curiosamente Lucas, por ser médico, ele fala essa expressão, né, que ela tinha febre alta. Se nós lermos os outros evangelhos, né, Marcos e Mateus vão abordar diferentemente, né? Um vai falar meramente febre, o outro vai dizer ardia em febre, mas a expressão médica era um homem realmente letrado e que tinha essa profissão. Mas aqui o nosso comentarista destaca que Jesus se dirigiu à enfermidade. Ele mandou que a enfermidade saísse, e a enfermidade saiu. Nada pode resistir ao poder que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos podem dizer amém? E esse poder está na vida da igreja, está na sua vida, está na nossa vida. Nós precisamos então crer, acreditar, e o Senhor irá nos dar a vitória. Em razão desses milagres, a fama do Senhor Jesus passou da Síria, regiões muito distantes, e as pessoas corriam para onde estava Jesus Cristo, para onde estava aquele poder. Essa referência que está em 4:40, né, as pessoas, Lucas 4:40, as pessoas traziam seus enfermos aos pés de Jesus. E aqui, queridos, eu quero enfocar um pouco esse assunto com você, para nós concluirmos. Porque muitas pessoas não entendem bem esse relacionamento com Cristo. E certamente nessa manhã, pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor fala ao teu coração sobre isso. O relacionamento de Cristo, queridos, não é um relacionamento com multidões. O relacionamento de Cristo não é um relacionamento com populações. O relacionamento de Cristo é um relacionamento com você. É um relacionamento com o José, com o João, com a Maria, com o Itamar, com o Mauro, com a Scarlett, com cada um de nós. Esse é o relacionamento de Cristo. Nós vemos isso até mesmo nas suas curas. E esse texto que nós estamos aqui encerrando, que está em Lucas 4:40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, e os traziam, e ele os curava, impondo as mãos. Leia essa última parte, eu não sei se você está com a Bíblia aberta. Impondo as mãos. Sobre cada um. Sobre cada um. Vamos repetir todos juntos? Sobre cada um? Sobre cada um. Queridos, isso é poderoso. Sobre cada um. Jesus não jogou como mágica a solução do problema das pessoas. Jesus se dirigiu a cada um, a cada ser humano, a cada pessoa, que Ele mesmo é o Criador. Ele mesmo é o Deus, é o Senhor. Formou a cada uma no ventre da sua mãe, formou a você no ventre da sua mãe, com todo zelo, com todo cuidado, com todo carinho. Você é importante, você é importantíssima para Deus. Você é importante, você é importantíssima para Ele. Ele é o teu Criador, o teu Senhor. Ele quer se relacionar contigo. E quando Ele impunha as mãos, Ele punha sobre cada um. Eu fico imaginando milhares de pessoas, centenas de pessoas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. João Batista não é. João, o apóstolo, não é. Pedro não é. Nenhum dos santos é. Eles todos morreram e estão aguardando a ressurreição. O único que é onipotente, onisciente, onipresente é Jesus Cristo.
Mas mesmo ele tendo todo esse poder, toda essa ciência, todo esse conhecimento do inteiro do teu coração, ele quer um relacionamento contigo, com a tua pessoa. O Filho do Homem, o Deus humanizado, ele quer ter essa relação contigo. É aquele relacionamento pessoal, queridos, que o homem vai dizer se quer ou não. Quando Judas chegou e o beijou, ele disse: amigo. As portas estavam abertas. Era a palavra para o arrependimento, para a mudança, para a transformação. Quando Pedro o estava a negar, o seu olhar cruzou-se com o olhar de Pedro, um olhar pessoal, um olhar de quem ama, um olhar que é suficiente. Quando Tomé disse: eu só acredito se ele aparecer para mim. Eu não acredito. Todos estão dizendo, todos viram Tomé, todos os outros 10 viram. Eu não acredito, só se ele aparecer para mim. Jesus apareceu para Tomé. Jesus foi ao encontro de Tomé. Porque Tomé é importante, você é importante. Importa que você se relacione com o Cristo que ressuscitou e vive para sempre. Que você tenha esse contato, que você tenha uma nova vida, uma mudança de vida, que a metanoia aconteça na sua vida, a mudança de rumo, o arrependimento, uma nova vida que se aperfeiçoa a cada dia e a cada instante. Ele está olhando, ele olha para todos nós. E na completude desse Deus está um Pai que está lá no céu, lá no paraíso, e que nós podemos ouvir a voz de Cristo na sua frase favorita. Qual é a frase favorita de Cristo? Não temas. Não temas. Não temas nem a morte, porque há um Pai que lá no céu está esperando por nós, se nós viermos a morrer. Pessoalmente, para encontrar conosco um Deus fiel, verdadeiro. O compartilhamento do Espírito Santo não é de um pedaço, não é de uma parte, mas é o próprio Espírito Santo na vida de cada um de nós. É o próprio Espírito Santo em você, em mim, em cada um de nós. Essa é a vontade do nosso Deus, relacionar-se com cada um de nós na sua plenitude, e que cada um de nós tenhamos essa experiência, essa metanoia, e possamos então experimentar uma vida com um Deus vivo, com um Deus verdadeiro, não um Deus que nem se proteger pode, que não pode andar, que não pode correr, que não pode falar, mas um Deus verdadeiro, que aquele que se relaciona com Ele sabe que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e que essa relação de fé, ela é tão certa ou mais certa do que 1 mais 1 é igual a 2. O Filho do Homem conquistou tudo isso para você, para mim, para nós termos essa vida com Ele, presença de Deus, comunhão com Deus, Deus na nossa vida, e Ele está aqui. Vamos ficar de pé, eu tenho ainda 1 minuto, e eu queria orar por você. Vamos orar todos juntos, um pelos outros. Feche os seus olhos, levante os seus braços, adore a esse Cristo, a esse Senhor,
a esse Deus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus enche esse lugar e Ele quer encher a tua vida. Feche os teus olhos, abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor. O Espírito Santo vai te encher nessa hora. O Espírito Santo vai encher a tua vida nessa hora. Tenha o Espírito Santo de Deus. Seja batizado agora em o nome de Jesus Cristo. Seja cheio, seja cheia agora em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Recebe, vai recebendo, vai adorando, vai falando em outras línguas. O Espírito Santo de Deus sobre a tua vida é a promessa do Senhor, é a promessa de Deus para o ministério público teu. O ministério que é exercido nessa vida de adorar e de glorificar o nome do Senhor, exaltando o nome de Deus, gerando os frutos que João Batista disse: é preciso gerar os frutos. Metanoia, arrependa-se, mude, acredite, creia e receba. Deus é poderoso. Chega de temor, chega de medo. Deus é contigo. O Espírito de Deus impacta a tua vida nessa manhã e te levanta com autoridade, força e poder. Metanoia, além da mente, além do que tu pode pensar, está aqui o Senhor para fazer e realizar na tua vida. Fecha os teus olhos e ora. Ele quer realizar, Ele quer concretizar. Agora, hoje, o Senhor realiza na tua vida um milagre que só Ele pode fazer. Oramos, Senhor, a Ti, no nome de Jesus Cristo, que os grandes feitos para a Tua glória, repita comigo, para a Tua glória, sejam realizados por nós, pelo Teu povo, por cada um de nós. Que Tu venhas, Senhor Deus, realizar. Eis-nos aqui, Senhor, que todo medo seja repreendido, que a unção flua sobre as nossas vidas e que nós possamos receber o Teu milagre e realizar o Teu milagre nessa geração, em o nome de Jesus de Nazaré. Quantos dizem amém?